Olá, Homero Robert Filho, psicanalista clínico e psicoterapeuta. Hoje eu vou abordar um tema que me foi solicitado: o que é um psicopata? Veja bem, o psicopata ele não é um doente mental, isso é básico no estudo da psiquiatria e da psicologia e da psicanálise forense. O psicopata ele nem é um doente mental e nem ele é uma pessoa normal, no seu juízo normal. Ele é o que nós costumamos chamar de condutopata. Ele está entre essas duas forças. Primeiro, ele não é um doente mental, por quê? Porque ele não apresenta fantasias, não apresenta delírios auditivos, delírios visuais ou sintomas comumente observados em pessoas com esquizofrenia, com borderline, com transtorno bipolar e etc. Então, ele tem essa máscara, essa persona para a sociedade que muitas vezes se apresenta como um homem, uma mulher bem vestido, como uma mulher distintos, que tem um bom papo, que falam bem, porém o psicopata ele não tem as três básicas emoções superiores: benevolência, indulgência e empatia. E mais a quarta função, o altruísmo. Ou seja, o psicopata é aquele que todo o mundo em torno, todas as situações devem convergir para si. Ele é extremamente egocêntrico, egóico, egoísta, que pensa somente em si. Por isso ele é muitas vezes confundido com um narcisista ou como uma pessoa manipuladora. Então, o psicopata dentro da sociedade, ele está principalmente disseminado nas famílias. E os familiares às vezes não percebem, mas eles veem um familiar passando trabalho, passando dificuldade, passando necessidades, ou com dores físicas ou emocionais, e não sentem pena, não sentem compaixão. Então, quando é que um psicopata sente remorso? Ou quando é que ele sente-se incomodado? Somente no momento em que as coisas que ele queria para ele dão errado. Quando ele é pego, quando ele é desmascarado, quando ele é levado à luz do entendimento. Nesse momento, então, ele se sente ultrajado, ele se sente fracassado, mas não porque ele prejudicou o outro, mas porque ele foi pego nas suas tramas. A psicopatia, nós lançamos um livro com o Dr. Bezerra de Menezes sobre psicopatia, ele está até na Amazon. Se você pesquisar Robert Filho na lupa da Amazon, tem um livro lá que nós falamos sobre psicopatia. E eu falo nesse livro uma coisa muito importante, junto com o apoio do Dr. Bezerra de Menezes. O psicopata, ele não tem as noções básicas da religiosidade, do altruísmo, do amor à humanidade, do perdão das ofensas. Então ele vive o que a psicoterapia e a psicanálise francesa falou do absament, né? Ele vive fora desse contexto de consciência lesada, de consciência culpada, né? É muito clássico os casos de obsessão. A obsessão está dentro da psicopatia, porque agora entrando num viés espiritualista, é de comum acordo que além de psicanalista eu sou também alguém que trabalha dentro de um viés espiritualista. Por isso que nós fizemos uma anamnese não somente dos fenômenos psíquicos ordinários, da fenomenologia neurológica e psíquica, mas também das questões envolvendo transpessoalidade, parapsicologia, fenômenos mediúnicos, estesia mental, etc. E dentro de um contexto espiritualista, a psicopatia é o quê? Um fomentador de obsessões. Fomentador de obsessões. Porque o obsessor é como se ele dissesse: opa, achei alguém que eu vou conseguir intuir a fazer o mal, ou a manipular, ou a extrair, ou a prejudicar o outro, e ele não vai sentir remorso. É o que nós mais precisávamos. De um instrumento que vai ser a nossa mão
para vingar de determinadas pessoas, extrair, prejudicar a obra do bem. Então, o que se deve fazer para se proteger de um psicopata, principalmente se está na família? Vigiai e orai, dizia Jesus. Cuidar da tua conduta. Se ele fala alguma coisa que te confronta, ele ou ela fala alguma coisa que te confronta, não responde na mesma moeda. Não tenta convencer coisas políticas, coisas de time de futebol, coisas que envolvam altruísmo, se vitimizar, não vai adiantar. Você tem que saber fazer o seu discurso, inconsciente ou consciente, pautado na tua autoproteção. Entender que é também um ser humano. O psicopata também é um ser humano. Se ele não tem empatia por nós, nós devemos ter empatia por ele. Entender que é uma pessoa que tem o quê? Um transtorno de personalidade, mas não é um doente mental. O doente mental, muitas vezes, é a demência precoce, é a esquizofrenia, é o borderline, é quando a pessoa está ouvindo vozes, mas daí nós entramos com viés espiritualista. O demente precoce, ele ouve vozes que o comanda, que o faz tornar atos inconscientes. Quando ele vê, ele ou ela vê, já está fazendo coisas fora do comum, as chamadas esquisitices, as chamadas parafrenias, hebefrenias, enquanto o médium não. O médium ele ouve uma voz, o médium ostensivo, e ele tem o discernimento. Meu Deus, eu não queria isso. A voz me manda eu jogar uma pedra na janela do vizinho, mas eu não vou fazer isso. Isso não é os meus valores. Isso não é os meus sentimentos. Então, sabe, o médium ostensivo, estudado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, 1861, estudado por Janet, por Aksakoff, o escritor do Sherlock Holmes também, que teve uma influência muito grande na psicologia francesa e na psicanálise francesa da época lá ardente, que saiu dos estudos de Charcot, de Janet e tantos outros. Os estudos de Burgosny, né, daquela clínica psiquiátrica, Henry Bleuler, Carl Gustav Jung. Então nós temos todo um nicho que estuda a psique humana. E nesse estudo grande da psique humana, nós precisamos entender que o psicopata ele nem é médium, ostensivo, e nem é doente mental. Ele é alguém que tem uma condutibilidade mental diferenciada. O egoísmo é a sua chave principal. A manipulação é a sua energia de praxis. E ele só sente remorso ou culpa quando isso prejudicou a si mesmo, não a empatia pelo outro. Se você conhece um psicopata, se você convive com um psicopata, reze muito por ele. Tenha paciência, tenha compaixão, porque é uma pessoa que, como se dizia antes do século XX, é enfermidade da alma moral. Mas em 1920 foi clinicado o termo psicopatia. Então, com isso, eu espero ter ajudado um pouco. Entrei um pouco dentro da psicanálise forense, né, que lida com essa parte dos psicopatas, dos sociopatas, né, que são aqueles que entram numa gravidade maior porque prejudicam a sociedade, não sentem remorsos. O assunto tem um caráter elucidativo, um caráter de auxiliar as pessoas a lidar com essa problemática, essa enfática dentro do quadro familiar. E para mais dúvidas, você pode deixar sua pergunta aqui na barra de rolagens. Talvez isso possa se tornar uma outra gravação estendendo o assunto. Não se considere a pessoa mais infeliz do mundo se nasceu num lar onde tem um psicopata. Muitas vezes eles são instrumentos para a nossa depuração moral e principalmente para nos ensinar a ver a sombra e a luz que existe no mundo. Obrigado de coração.